Quinta-feira, dia 28 de março. Hoje, nesta Quinta-feira Santa, nós iniciamos o Tríduo Pascal. Esses 3 dias onde nós celebramos o mistério central da nossa fé, a paixão, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. E hoje queremos ouvir este Evangelho de João, capítulo 13, versículos do 1 ao 15, o Evangelho da missa vespertina, a missa da ceia do Senhor. Já deixa o seu joinha, inscreva-se aqui no canal e compartilhe esta mensagem neste dia tão especial, neste dia santo da ceia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que vos acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje o Evangelho nos apresenta esta cena tão marcante, porque ali, naquela última ceia, Jesus já antecipa aquilo que ele iria realizar no dia seguinte, no alto daquela cruz. Então, quando ele institui a Eucaristia, aquele pão e aquele vinho consagrados, Jesus já está dizendo: este é o meu corpo que será dado por vós. Este é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Mas também aquele gesto que nós acabamos de ouvir de lava-pés já é uma antecipação daquilo que Jesus faria por nós no alto daquela cruz. O lavar os pés dos convidados era um serviço que era destinado aos escravos. Era o escravo da casa quem lavava os pés dos seus senhores, dos hóspedes e visitas que ali chegavam. E era um sinal de purificação. Então, quando Jesus se abaixa para lavar os pés dos discípulos, ele está realizando aquilo que Paulo diz: mesmo sendo de condição divina, Cristo esvaziou-se e assumiu a condição de escravo. Então, esse serviço que Jesus realiza, lavando os pés dos seus discípulos,
representa o grande serviço que Ele fez por nós. Ele lavou os nossos pés, sujos por causa do pecado. Ele se abaixou, Ele se humilhou, Ele veio até nós na condição de escravo para lavar as nossas imundícies, o nosso pecado. Aquele gesto de lava-pés já representa o grande serviço de salvação que Jesus fez por nós. Ele deu a vida para nos salvar. E Ele, Mestre, Ele, Senhor, se abaixou para nos servir. Então esse é o grande exemplo que Jesus dá para nós. De lado toda prepotência, de lado toda arrogância. Se Jesus, o Mestre Senhor, fez isso, nós também precisamos nos abaixar para servir. Que nós possamos entender essa grande lição. Sem o serviço, a nossa vida não tem sentido. Quem não vive para servir, não serve para viver. Que como Jesus fez da sua vida um grande serviço a nós, que nós também, nas pequenas coisas, no nosso cotidiano, possamos ter sempre essa atitude de amar e servir. Que a humildade seja a nossa marca, que não queiramos nos engrandecer, mas que a gente possa se diminuir, como o próprio Deus fez para nos resgatar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre o seu caminho de serviço, sobre a sua vivência deste tríduo pascal, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um tríduo pascal muito abençoado. Participe das celebrações na sua comunidade, hoje, sexta e sábado, vivendo este grande mistério da nossa salvação. Que Deus te abençoe.